do Círculo de Cultura, eu coloquei uma questão que é a seguinte: poderíamos pensar o Círculo de Cultura como uma experiência estética, né? E aí vamos ver o que o Dewey, né? Dewey foi um filósofo norte-americano, né, muito importante para o movimento da Escola Nova, né? E aí é um autor que o Paulo Freire conhecia, né? Leu. Bem, então tem um livro, Arte como Experiência, e lá tem um capítulo que é ter uma experiência. Então, desse capítulo eu extraí essas duas passagens, né? Procurei mostrar que estético não é algo que se intromete na experiência de fora para dentro, mas que é o desenvolvimento esclarecido e intensificado de traços que pertencem a toda experiência normalmente completa, né? Não sei se vocês já conseguem ver como que está bem próximo, né, do Paulo Freire, quando ele recusa aquela ideia de educação pela arte, né? Porque a arte para o Paulo Freire não vem de fora da educação, né? Não é algo que se intromete, mas é aquilo, segundo o Dewey, né, a questão do estético, né, é aquilo que, na verdade, é constitutivo da própria experiência. Agora, o que é experiência, né? As nossas interações diárias, né, ao longo da vida, elas são muitas, né? Será que todas poderíamos chamar, né, de uma experiência? Provavelmente não, né? A experiência, aí o Dewey ele vai dizer o que ele entende por experiência, né? Quer dizer, a experiência tem uma certa propriedade, né? A experiência é um fluxo. Você parte de algo para chegar até um outro ponto. Então, quando esse fluxo, né, ele acontece, né, de modo, né, bem sucedido, então você pode dizer, bem, então, eu tive uma experiência. Então, para o Dewey, essa experiência, ela é sempre uma experiência estética. Então, assim, pode ser que nem todas as experiências, nem tudo aquilo que a gente chama de experiência, na verdade, iremos classificar como, né, plenamente uma experiência, né? No entanto, tem aqueles episódios que são emocionais, ou seja, né, que eles são capazes, né, de um determinado efeito, né, e atuar como mais uma experiência que caracteriza, né, a nossa presença no mundo, né, a maneira com que vamos nos relacionando, né, com as pessoas, né, com os contextos, né, mais amplamente com o mundo. E aí, voltando então para o que a Marcela narrou, né, a gente pode dizer isso, então, para a Marcela, com certeza foi uma experiência, né, porque ela estremeceu, né, não sei se vocês naquele momento, porque foi físico, né, e isso acontece muito quando a gente lê ou não. Eu, em casa, às vezes, quando estou lendo, e às vezes, quando eu leio, tem uma certa força que eu me levanto, eu preciso, né, às vezes, beber uma água, olhar um pouco, assim, né? Às vezes, aquela passagem que, né, tem uma força, né, algo assim, muito significativo, né? E aí, quem sabe, no final... Não é? E é isso, né, que o Paulo Freire pretendia, né? Embora ele não chamasse o Círculo de Cultura como uma experiência estética, né? Porque, na verdade, aí ele vai falar de estética quando fala de Círculo de Cultura, mas ele vai se referir a outras coisas, né? Ele vai falar que, naquele contato com o povo, existem momentos altamente estéticos, né? E aí por isso que eu trouxe aquelas frases, né? Porque quando você ouve as pessoas, então, você ouve coisas, né, que é isso, que elas comovem, né, elas fazem a gente repensar, né? Acho que eu contei aqui um episódio que eu vivi numa escola, que eu queria dar uma bronca em um aluno, né? Então eu falo, poxa, você mudou muito, né? Aí ele me olha, fixa, nesse menino assim, jovem, né? Ele falou, o mundo mudou. Pô, aí ele me desarma, né? Porque o genial, né, é que eu queria repousar nele as dificuldades, né? Mas aí ele devolveu, não, olha, isso aí está no mundo, né?
a sua angústia, eu não sou a causa disso, né? Tem algo muito mais significativo acontecendo, né? Então, é isso que o Paulo Freire vai falar das experiências altamente estéticas, né? Quando ele diz assim também, né? Está lá no Educação como Prática da Liberdade, né? Pensávamos uma alfabetização que fosse um ato criador, caramba, olha isso, que gerasse, né, outros atos criadores. Não sei se é exatamente essas palavras, né, mas é a ideia, né? Quer dizer, que a própria alfabetização fosse um ato criador e que esse alfabetizando, né, quer dizer, uma vez alfabetizado, né, ele pudesse participar de outros atos de criação. Então, e essas coisas a gente encontra no Paulo Freire o tempo todo. O trabalho é isso, é a gente recolher, né, esses fragmentos e ver como é que isso funciona dentro do núcleo do seu pensamento, né? Aí eu acho que hoje, a conversa de hoje, ela vai bastante nessa direção, né? E aí o Anderson, ele tinha conversado uma coisa comigo lá fora. É legal que a aula começa lá fora, depois a gente leva, né, traz a aula, né? Que é muito legal. E eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma coisa que você vai economizar tempo no seu trabalho, que é a questão da estética, e ele se referiu à tradição, né, alguns autores da filosofia, e eu falei para ele, eu vou te falar um outro autor, que é o autor que você tem que olhar para pensar a estética no Paulo Freire. Eu acho que agora você já entendeu. É o Dewey. É o Dewey. Porque o Dewey, ele vai falar de estética de um modo que rompe com a tradição. Entende? E que, na minha leitura, na minha interpretação, o que o Paulo Freire entende por estética está muito próximo do que o Dewey formulou. Está muito próximo. Agora, com certeza ele leu esse livro aqui, Arte como Experiência. Então, são palestras que ele lecionou no começo dos anos 30. Esse livro já existia nos anos 40. E o Paulo Freire, ele cita obras de editoras norte-americanas que ele leu em inglês desse período. Então, com certeza, não sei se já existia traduções, é possível que algumas obras do Dewey já fossem traduzidas, eu acho que sim, mas o Paulo Freire, ele foi um leitor do Dewey, cara. E o Dewey tem uma discussão sobre estética que é relevante e que, no meu entendimento, para pensar essa questão no Paulo Freire, tem que olhar para o Dewey. Vai enriquecer muito, entendeu? Agora, é claro que ler a história da filosofia, isso ajuda a contextualizar e até entender, talvez, a ruptura. Quer dizer, qual o caminho que o Paulo Freire está fazendo, né? E como que esse caminho ele se situa entre tantos debates, né? Agora, com certeza, ele não é aleatório, entendeu? E eu acho bastante provável que ele está aqui bastante influenciado pelo Dewey. Agora, não quer dizer que ele deve todo o pensamento dele ao Dewey, não é isso, né? É porque, claro, quando você, né, pessoas que são até contemporâneas, né, numa época, não é incomum que as pessoas vão alcançando conclusões próximas, né? Isso tem a ver, né, com os elementos que são próprios, né, de um período e das proximidades, né? O Dewey é um autor importante para o movimento da escola nova e o Paulo Freire é uma escola novista, entende? Ainda que ele siga um caminho de educação popular, né? Que aí, bem, a gente pode dizer que há muita diferença, ok, mas também o pensamento do Paulo Freire ele não está solto no ar, né? Ele parte também de uma conquista, né? de processos, né? Que já estão sendo constituídos. Anísio Teixeira, né? Então é isso, né? O Paulo Freire está construindo seu pensamento a partir de uma tradição que está se constituindo, que o Dewey é parte fundamental dela, né? Mas eu acho que ele leu o Dewey e tem coisa ali que está muito próxima do que o Dewey vinha conversando, né?
Então, eu falo para você, leia o Dewey e já começa com esse livro, Arte como Experiência. Você vai ver como que esse seu estudo vai progredir, entendeu? Eu até falei para ele, olha, eu perdi muito tempo olhando para a tradição europeia. Não é que seja inútil, longe disso, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é bom você também percorrer isso, ler autores, né, contemporâneos, né? Mas para recuperar os passos do Paulo Freire nessa discussão, eu acho que o Dewey ele é bastante relevante, entendeu? E não tem gente no Brasil estudando isso, cara. Isso que é impressionante. É uma área que está muito aberta aí à pesquisa, porque as pessoas elas se ocupam às vezes com algumas obras. Só que para você ir além disso, você tem que estar muito ocupado com toda a obra do Paulo Freire. Aí ali é que você consegue olhar mais, né? Ampliar, né? Aí talvez por isso é possível chegar a outras referências que não são às vezes tão óbvias, né? Elas não vão aparecer tantas vezes. Você tem que ter uma ideia mais ampla, né? do Paulo Freire. E aí eu quis também, assim, vejo, né, esse outro pequeno extrato, né, a experiência estética, em seu sentido estrito, é vista como inerentemente ligada à experiência de criar, né? E criação, está muito presente no pensamento do Paulo Freire. E aí eu posso te garantir que quando ele fala, isso já é a aula de hoje, né? Quando ele fala de criação, ele já está falando de estética. A palavra não precisa vir junto, mas, de fato, esse é o campo da estética para o Paulo Freire. É falar de o ato criador. Agora, o que é o ato criador, né? Já vamos chegar lá. Ou melhor, quais os outros conceitos, né, para trabalhar com a ideia de ato criador, né? Mas eu queria aproveitar, mais uma vez aqui, e ao Byung-Chul Han, né? Vocês já leram Byung-Chul Han? Eu gosto muito, ele é bastante popular já hoje no Brasil, até porque os livrinhos, né, quase todos são pequenas monografias, né, isso ajuda muito, mas ele faz um trabalho muito consistente, né, são dezenas de livros, na verdade. E veja só, né, a consciência que não é capaz de estremecer é uma consciência coisificada. Ela é incapaz da experiência. Aí está num livrinho que é a Sociedade Paliativa, né? E ele está ali discutindo, por exemplo, como que a gente evita a dor, né? A experiência da dor, né? Inclusive, o Dewey, quando fala de experiência, ele também fala a respeito da dor, né? O círculo de cultura. Existe algum lugar para dor naquele processo? Vocês acham que a dor ela aparece de algum modo quando aquelas pessoas, né, elas iniciam, né, uma participação num círculo de cultura? Eu acho que sim, né, porque o processo de conscientização é um processo que você tem que ser desacomodado, né? Ou seja, quando você, né, entra num processo de conscientização, e essa era a proposta, né, do Círculo de Cultura, o modo que você tem feito essa leitura de mundo, esse modo vai ser desafiado. E muitas vezes é difícil você superar, né? Inclusive os depoimentos que existem sobre os círculos de cultura, as pessoas que participaram, né, e muitas, ainda crianças, né, elas assistiam com as mães e tal. Então ainda tem um pessoal que vivo, né, que conta. Então, isso ficou marcado como uma experiência. Quer dizer, aquilo foi muito significativo, né, para a vida daquelas pessoas, né? Agora, esse processo de conscientização, que é de você problematizar a sua presença no mundo, é um processo desafiador, né? É difícil, muitas vezes, né, da pessoa romper com valores, né? Então, Paulo Freire falou muito, né? Falava muito, e, aliás, até o final da sua vida, a questão do fatalismo, né? Ele tinha uma preocupação muito aguda com isso, né? Então, já na última fase da vida dele, ele vai falar do fatalismo neoliberal, né? Que é isso que hoje
nos faz assim desistir praticamente, né? Hoje eu vi uma discussão de manhã interessante. Assim, por que as pessoas estão votando na extrema-direita, né? E no mundo? Quer dizer, a sociedade capitalista conhecida, ela entrou em desconstrução, né? Não agora, já vem num processo, né? Chamado estado de bem-estar social, né? O mundo do trabalho. Quer dizer, a sociedade capitalista, ela existiu de tal modo que a classe trabalhadora, durante muito tempo, ela, com suas lutas, né? Mas ela existia de um certo modo dentro dessa sociedade capitalista. Só que essa sociedade capitalista está sendo brutalmente desconstruída. Então, por exemplo, hoje, qual aposentadoria? Né? Qual emprego? Né? Qual trabalho de verdade? Né? Vocês sabem que a maioria 50%, né, dos empregos hoje nas redes públicas no Brasil, isso é uma pesquisa que saiu há pouco, não são de concursados, né, são de contratados. Agora, imagina você desejar ser professor, ou em que condições, né? Porque também você não pode simplesmente, não, então não quero ser professor, mas caramba, qual que é também a alternativa, né? Mas imagina, né, o que é atuar como professor, e você não ter as garantias regulares, né, do emprego público, né? É uma vulnerabilidade muito grande, né? Então, alguns autores estão tentando entender esse populismo, por que o populismo de direita está tão... Hoje, né, uma aderência tão significativa, né? As pessoas, elas já não acreditam na possibilidade de existir dentro dessa sociedade, né? E o populismo de direita, ele tem as suas narrativas, né? Então, o fatalismo neoliberal, né, embora o Paulo Freire não tivesse visto esse fenômeno contemporâneo do populismo de direita, ele já percebia isso, ele já advertia para isso, né? Ele faz parte de uma geração que os intelectuais, tanto os movimentos sociais, os partidos, falavam em revolução, em mudança social, em transformação social. Essas coisas parecem ter sumido do horizonte. Então, o que é possível hoje para a educação, né? Quer dizer, Paulo Freire, ele faz parte, então, de uma geração que via a educação como um processo de conscientização, de aquisições fundamentais para você problematizar a sua presença no mundo, né? Bem, aí hoje a gente vê, assim, estão acompanhando lá em São Paulo, né? O governador começou agora uma espécie de um leilão, né, para separar 2 grupos de escolas que vão ter uma administração privatizada, né? A gente vê também todo esse processo, né, de escolas cívico-militares, né? Então, assim, essas experiências, né, elas seriam propriamente, né, a experiência que o Dewey se referiu em algum momento e que o Byung-Chul Han também diz agora. Quer dizer, é provável que não, né? O Byung-Chul Han, ele tem ele faz uma avaliação muito devastadora do mundo digital, né? Ele está essa experiência cotidiana do digital, ou essa não experiência, na verdade, né? Isso está devastando a nossa interação com as coisas, né? Então você fica o tempo todo olhando para o celular, né? Vocês já tiveram uma situação assim frustrante de estar olhando o Instagram e aí chega ao final, assim, você já viu tudo que tinha para ver? Já viram alguma coisa desse tipo? A primeira vez que eu olhei isso, foi assim, olha, a sensação foi assim, uma certa tristeza. Poxa, já vi tudo, queria continuar vendo. É isso, né? A gente fica ali pregado nesse negócio, né?
E o que o Byung-Chul Han está dizendo é que as experiências, né, elas não se concluem, né, por isso que elas não acontecem de fato, né. Nós estamos sempre buscando algo novo e nada se conclui. Vocês começam a ver filmes e não terminam? É mais ou menos isso mesmo, né? Porque hoje tem uma oferta, né, no serviço de streaming, né, que você às vezes perde mais tempo para escolher um filme do que para assistir o filme, né? E eu vi meu filho uma vez mais velho, Caio, né? Ele falou assim: eu vou dar uma chance. Eu não esqueci essa expressão, né? Porque eu falei para ele de uma minissérie, ele falou assim: eu vou dar uma chance. Ou seja, imagina, ele vai começar a ver e vai dar uma chance. Se ele achar logo no início que não vale, ele vai interromper. É isso. Essa é a nossa subjetividade, você dá uma chance. Então, a oportunidade de você ter uma experiência, ou seja, uma experiência completa, ela vai ficando cada vez mais remota. E aí eu acho que, nossa, olhar lá para a proposta do Paulo Freire, eu acho que isso nunca foi tão atual. Porque, não que assim, é possível pegar o círculo de cultura e fazer do mesmo modo. Não, até porque, como eu conversei, né, aquilo foi feito para campanha de alfabetização, né, não eram práticas, né, escolares exatamente, né. Mas, enfim, o paradigma da educação popular, ele tem elementos plausíveis, né, e muito garantidos, né, para pensar a educação pública, né. Só que a gente vive, então, submetido a todas essas outras coisas, né, que você quer escola cívico-militar, né, porque eu acho que ela propicia, né, uma disciplina, né, esses jovens, eles, né, estão por aí tudo desorientados. Então, você vai recebendo uma série de narrativas a respeito da educação, você não consegue se deter, né, numa visão que seria socialmente muito mais interessante, né? E o próprio cotidiano, né, eu estava conversando antes também com o Anderson, né, ele estava falando de uma certa dificuldade, né, da educação online, né, que muitas vezes, né, eu acho que não é exatamente o caso, porque ele está se referindo a uma experiência de uma universidade pública, mas olha quanta diferença, né, da gente conversar e você receber uma aula gravada, né? É isso, né? Quer dizer, a educação ela vai sendo ocupada por uma série de processos que não garantem uma experiência. Aquilo que, né, a gente estava falando da Marcela, né? Quer dizer, aquilo foi possível em condições muito específicas, né? Só que essas oportunidades elas vão ficando cada vez mais escassas, né? A gente tem que pensar bastante nisso. Professor, sim. Esse tipo de educação, né, aula gravada, a gente pode entender, né, esse tipo de aula como uma aula coisificada. Né? Sim. A gente colocar a aula gravada é diferente de uma aula ali que acontece de maneira síncrona, né? Mesmo, só usa a tecnologia que, por exemplo, o Miguel Pereira poderia ter Miguel Pereira assistindo aqui a sua aula de maneira híbrida, né? Mas a aula gravada é uma aula coisificada. Né? A gente fica ali repetindo. Eu vou dizer, não porque ela é gravada, mas como a proposta da massificação. Acho que esse que é o problema. Eu acho que para algumas pessoas, a educação à distância, ela pode até se constituir como uma experiência. Imagina que você está numa situação em que você gostaria de estudar e que há alguma dificuldade de locomoção, entendeu? Então, eu acho que em algumas situações, a educação à distância, eu acho que ela tem a sua razão de ser. Eu não sou absolutamente contra. Porque, ok, nós gostamos desse encontro, né? Mas vão existir contextos em que esse encontro também ele vai ser difícil. Entende? Então, assim, se você pensar num país continental... Então, assim, eu não quero também fazer uma crítica que seja assim, absoluta e que não leve em conta a especificidade. Então, entende? Então, pode ser que em algumas situações você ter uma aula gravada
é a oportunidade de você se deparar, entendeu? Com alguém apreciável, né? O próprio Paulo Freire, ele, já no final da vida dele, ele tinha uma experiência, porque, cara, o Paulo Freire ele fazia uso de tecnologias, né? Ele tinha uma crítica aos meios de comunicação de massa, esse é que é o problema, né? Então, ele tinha uma prática que, às vezes, ele não podia ir a um evento em que ele foi convidado, ele fazia uma gravação em VHS. Ele fez isso algumas vezes. Então, naquele momento que começa o evento, então tem ali, entendeu, a apresentação de um vídeo, que é ele mandando uma mensagem, né? Então, existe aí uma delicadeza, existe alguma coisa, existe uma boniteza, né? Vamos usar uma palavra aí do Paulo Freire. Então, assim, eu acho que, em algumas situações, essa experiência à distância, remota, eu acho que ela tem a sua razão de ser. Eu gosto de ver um podcast, por exemplo, né? Ontem eu vi mais de 3 horas, né, de um biólogo falando sobre a origem da vida. Então, aquilo eu achei muito apreciável, né? Conheci um professor que eu ainda não sabia dele ainda, e foi muito prático, né? Assim, pelo YouTube, né? Na televisão. Então, eu acho que tem aquelas experiências, né, aquelas interações que são boas, né? Então, assim, só para não dizer que é uma crítica absoluta, né? Sim, continua. Não, é porque existe uma diferença, né, entre a aula online, que ela é híbrida, ela é síncrona, ou seja, por exemplo, você está aqui, está dando essa aula, mas alguém pode estar em outro lugar assistindo essa aula. É diferente de gravar uma aula, né, de para muitos, padronizada. Exatamente. Aí a aula fica codificada. Sim. Sim. A começar porque isso. Não, completamente não. E porque você descaracteriza a docência, né? Você então, paga um valor baixo para esse docente, o que pelo menos não corresponde ao número de vezes que aquela aula gravada vai ser reproduzida, né? Então, é essa prática que a gente tem que condenar de maneira muito decisiva, né? Ela coisifica mesmo, ela... Deixa... Acho que até coisifica também a questão dos educandos, né? Porque me parece a educação neoliberal essa absorção vazia de conteúdo. Exatamente, padronização. Eu estou entendendo isso, é como a experiência de professor, né, me pedindo para produzir um material didático, mas eu fiquei tão incomodada, muito, quando eu fui gravar o vídeo, eu achei que assim, eu não conseguia me imaginar docente. Entendeu? Eu não conseguia. Eu pensei, cria uma bonequinha para uma batata. Eu não consigo. Era como se eu tivesse, não sei. Foi uma experiência tão desagradável, muito desagradável, porque não é porque os meus alunos não estavam ali, mas quando você dá uma aula de maneira síncrona, online, eu estou lá na minha casa, falando com os meus alunos, mas a gente está tratando. Então, a aula não é alguma coisa não é uma coisa padronizada, coisificada, né, que qualquer IA faz. Ele pega o conteúdo, vai lá, destrincha e manda. Não, isso é muito diferente. Eu acho que eu vi também uma outra coisa ali que está me levando a esse pensamento. Quando ele fala de estremecer, né? Gil fala desse estremecer. Por exemplo, nessa aula que é gravada, que é repassada, será que o professor estremece? Você estremece? O aluno, o educante estremece? Ele sente essa emoção, ele sente essa vibração? Pode acontecer. Mas é isso. Exato. É uma coisa mais vaga. Pode acontecer. Né? Há uma complexidade, né, no humano, né, no contato, a comunicação, né, que, enfim, às vezes acontece, entende? Mas é menos certo, né, realmente. Uhum. Uma aula livre, sei lá, grava uma aula. Eu tenho um pouco de cuidado, porque existem muitas práticas hoje, né, que às vezes elas são moralmente condenadas, né? Então, assim, por exemplo, conhecer alguém por um aplicativo.
parece que não é natural. Eu não gosto desse tipo de análise, entendeu? Eu acho que é possível. Você pode conhecer alguém por um aplicativo e ter começar um envolvimento satisfatório. Isso pode acontecer, entende? Então, eu evito um pouco a maneira da recusa absoluta, entendeu? É como se também o humano não tivesse capacidades que ultrapassa muitas vezes, né, aquilo que é proposto para a gente, né? Claro que a crítica mais importante, eu acho que do Byung-Chul Han é que ele duvida dessa sociedade em que nós somos, em que trabalhamos para o capital o tempo todo, né? O que a gente faz nas redes sociais é isso, né? A gente está o tempo todo atuando nas redes e entregando informação, né, que é devolvida, né, com os algoritmos, né? Então, a gente recebe tantas ofertas, né, de coisas que nos seduzem, né? Então, aquilo que nos envolvem, né? Se você começa a ver vídeo no YouTube, nossa, começa a aparecer cada um melhor do que o outro. E aí você pode ficar ali horas nesse negócio, né? Hoje as pessoas estão discutindo isso seriamente, né? Esses vícios, né? Então, é uma forma de captura que ela é devastadora, né? Então, eu acho que a crítica de fundo do Byung-Chul Han é essa, né? Na verdade, esse capitalismo aí, ele degrada muito a vida, né? Perder essa questão da autonomia e entrar no campo de produção em massa de uma forma até sem controle, sem respeito pela profissão. Mas também tem aquele lado da gente poder pensar nas linguagens que a gente trabalha. E como que às vezes também a gente pode utilizar justamente esses meios que fazem o que limitam, né, a relação do professor, a gente utilizar para expandir aquilo que a gente quer trabalhar. Porque às vezes é isso, às vezes para a gente pode não caber, mas para uma outra pessoa pode ser uma oportunidade de estreitar as relações de ensino, né? Em vídeo, podcast, até TikTok, por exemplo. Sim. Eu já usei de conteúdos do TikTok que falavam de forma muito tranquila, muito sucinta, conteúdos de matemática, de educação. E eu acho que são formas de a gente tentar justamente driblar esse caminho que o capitalismo leva a docência, e cada vez mais vai ser mais importante ainda a gente estar tendo que pensar que ele vai ser reinventado. Então, quais são os próximos passos, né? Então, acho que tem que dar essa esquivada às vezes também. Eu acho. Deixa ela falar. Eu tenho dois pontos para falar sobre mas eu fico fazendo muito a gente, enquanto professor, principalmente hospedado, todo o processo de conhecimento científico de produzir para a prática intelectual de aula, atualmente, na maioria das escolas, esse conhecimento que você produz pertence à escola, pertence a você. Acho que isso é muito importante que você faz para mim. Seja slides que você produz para tratar sobre um determinado assunto, o plano de aula que você produz, as fichas que você vai distribuir no plano de aula, isso para a escola, a pessoa que precisa de fato do trabalho. Então, já começa a ter remuneração, não é nem um pouco condizente com o trabalho. Você também trabalha junto, você atua, você produz, você atua e você ajuda, né? As coisas bem realizar, produzir e atuar. Além disso, quando a gente chega de aula de trabalho, esse conhecimento, a gente sabe que dentro da sala de aula, a gente está dando aula, a gente fica muito tempo. Eu não sei o curso que você não me entendeu quando você falou de verdade. Você não tem como reformular, né? E temos essas questões de inclusão. Como se produz uma aula para pensar na aula
contexto da questão que essa nossa vida tem, no contexto familiar, porque tem muita questão do contexto familiar faz com que as dificuldades vão para um outro campo, não a educação primária que ela teria. Então, é mais uma forma de você criar um abismo, né? Entre esses sistemas. Tem uma certa dificuldade que é o de mansinho, com essas coisas que cooperam. E a gente está muito nessa preocupação, de melhorar, para se transformar mais didático, dar esse acesso a todos, mas a gente precisa acesso a custo de quê? A custo de quem? Deve ser contratado. Porque eu entendo muito a questão do EAD, principalmente da universidade, quando a gente tem espaços de online, principalmente a educação online, e tudo mais, mas isso também faz muito parte desse processo de capital, onde as pessoas não são sujeitos de direitos de ter uma boa formação. Uma formação não é nem uma boa formação qualquer que seja. Porque para você ter uma boa formação, você precisa ter tido boas oportunidades dentro do seu processo de desenvolvimento. Não, então isso fica muito óbvio, porque ao mesmo tempo que a gente consegue ajudar alguém, a gente está sempre colocando alguém numa posição assim, que essa balança. Se eu consigo fazer isso, alguém vai estar... não, eu concordo que a respeito da infância, então, assim, claro, quando eu penso, né, de poder usar certos dispositivos, eu estou pensando sobretudo em indivíduos que têm uma autonomia, né, e aí, claro, né, para a infância, não acho que isso seja razoável, né. Agora, você está levantando uma questão que o Paulo Freire também lidou algumas vezes, que é a questão do risco, né. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma prática, depois de uma aula, que pode ser na graduação, pode ser na pós-graduação, eu mando um link com um vídeo, com um material complementar, né? E às vezes coisas que na aula não é tão... Hoje eu estava pensando como que aqui é tudo legal, está maravilhoso, né? Já está aqui, chego, pá. Mas vocês já viram, né? Eu, quando levo... né, eu tenho meu projetor, minhas caixas, faço, mas é uma mobilização, né? Já é uma situação que você tem que ir de carro, né, para a universidade. Então, há um risco, né, quando eu dou um link, porque é uma plataforma, né, que ganha muito dinheiro com isso, né? Então, assim, eu acho que essa é a questão difícil, né? E aí, o que a gente faz, né? Eu acho que está no campo do risco, né? Também não vejo como simplesmente recusar, entendeu? Ter uma postura de não vou dar dinheiro para o Google, não vou, entendeu? Não vou fazer nada que alimente o YouTube, né? Eu acho difícil ter uma postura de recusa absoluta de algo que cotidianamente nos cerca, né? Então, quer dizer, como é que a gente consegue participar disso com alguma conscientização? Não tenho resposta para isso agora, mas fica aí como um problema. Tem um autor que me ajuda muito a pensar essa questão. Ele diz o seguinte: ele é cientista da computação, professor titular do Departamento de Ciência da Computação da USP. Ele diz o seguinte: olha só, a rigor não existe educação à distância, existe ensino à distância. Que a educação ela é sempre contextual. O professor ele leva em consideração a história de cada aluno, o jeito de aprender, um é mais visual, outro é mais auditivo. O professor cria uma história que sabe que vai agradar um Beltrano, faz um jogo que vai agradar um ciclano. Isso é educação. Isso não é impossível fazer através da distância, né? Então, ele marca bem isso. Ensino à distância é show de bola, né? É instrução, é importante, tem que existir, mas o que precisa ficar diferenciado é que o ensino é menor do que a educação. Ele está dentro, ele é uma das estratégias que se utiliza em educação para educar. Anderson, eu só evitaria a ideia do impossível, entendeu? Por exemplo, existem experiências de educação popular com rádio. Então, é isso. Olha,
pensar o Paulo Freire é pensar educação, cultura e comunicação. A comunicação é uma prática fundamental da educação popular. Então, eu tenho cuidado assim, isso é impossível. Eu entendi o que você falou. Por exemplo, atrás do Ramon tem... Desculpa, de novo apontar seu nome. Douglas. Quando o Douglas disse para mim que ele é fotógrafo, aí eu já fui falar para ele, olha, o Paulo Freire, ele falou de fichas de cultura que eram feitas com fotografia. Então, isso é intencional, para mobilizar ele, para que ele pudesse, olha, é verdade, então, olha, vou começar a pensar nisso. Então, isso é comunicação, então isso que você está falando. Uma aula gravada, ela não tem... Então, assim, ok, e eu entendo isso e pratico, né? Eu tento, né, envolver as pessoas observando, né, suas trajetórias e tal, ok. Mas é isso, olha, vão existir situações em que você tem que explorar a comunicação, entendeu? Enfim, para produzir alguma coisa, entende? Então, e tem experiências. O rádio é uma experiência compatível com a tecnologia da época, entende? Então, assim, durante a pandemia, a gente viu o Ayrton Krenak, né, fazendo live lá do local em que ele vive, né, e aquilo tornou possível ele nos levar a um pensamento. Então, assim, eu evito só coisas muito determinantes, né? Assim, o que é impossível. Eu acho que tem que ver com seriedade os contextos. Eu acho que os atores políticos no Brasil, eles realmente não estão interessados, né, nisso direito, né? Eles, enfim, participam muito mais dos processos de concentração de renda, de exclusão social. Eu sei disso tudo. Entendeu? Eu só quero evitar uma ideia muito determinante, entende? De que essas práticas deveriam ser sempre excluídas, né? Eu acho que o Byung-Chul Han, ele vai muito nessa direção mais devastadora, entendeu? Que talvez que o mundo seria melhor de outro modo mesmo, entendeu? Mas eu acho que ele está falando isso também da Europa, porque ele é coreano, mas ele leciona na Alemanha. Então, assim, olha, porque tem alguns autores que também eles tentam pensar as nossas questões a partir do nosso lugar no planeta, entende? A gente não pode só repetir as conclusões que vêm de longe, entendeu? Porque aqui existem necessidades que são nossas, né? Então, eu acho, sim, temos que ter todos esses cuidados, mas eu sempre evitaria um pensamento mais determinista, né? Que impusesse rejeições quando, em alguns momentos... Gente, vocês sabem que a pandemia não durou mais porque foi possível criar vacinas numa velocidade que era impensável. A pandemia poderia ter demorado mais tempo. Isso talvez nos obrigasse a ficar mais tempo numa experiência, entendeu, remota, né? E aí, será que vale a pena a gente ficar só dizendo que que remoto não é aula? Eu acho que tem que pensar a experiência da cidade, né? Quer dizer, a cidade tem que ter Wi-Fi para todo mundo, né? Eu acho que esses, né, esses acessos, eles não deveriam ser cobrados. Então, tudo bem, tem que repensar isso tudo, uma prática genuína, democrática. Isso eu tenho certeza que é por aí, entendeu? Mas tomar cuidado quando nós falamos da comunicação, entende? Educação à distância no modo de viver não existe. Existe ensino. E a gente, é claro, o ensino à distância é tudo de bom. Por rádio, por televisão, pelo que for. Mas se não tem aquela presença de contato, essa experiência aqui, ele prefere caracterizar isso como ensino. É um espaço mais informativo do que educativo. É claro que com a informação que eu estou recebendo de um rádio, do Paulo Freire falando pelo rádio, eu estou me autoeducando.
mas sou eu comigo mesmo, né? Porque ele não está ali para... Ninguém me conhece, né? Então ele não está interagindo comigo e me ajudando a caminhar, né? Então é só uma distinção que eu acho que é bem pertinente. Uma coisa ensina a distância e outra coisa é educação. Educação seria algo mais amplo e o ensino à distância está dentro da educação. É uma das formas de construir essa formação, né? Bem, enfim, é um debate, né, difícil, bacana, né? Em outro momento, quem sabe a gente prossegue com essas reflexões, né? Uma dúvida aqui em relação a essa observação dele, eu vou em relação a esse conceito que o Paulo Freire dá de educação como experiência total, no caso um pouco, eu se eu tivesse uma pessoa aqui, eu ia cantar tudo na hora. Para mim parece que é a mesma coisa. Não, eu acho que nós concordamos bastante. Eu apenas assinalei que eu evito conclusões absolutas, porque eu acho que em alguns momentos a gente, quando tem um pensamento muito absoluto, a gente perde a plasticidade. Eu acho que isso aconteceu durante a pandemia. Mas continua. Não, era isso. Quando a gente vê essa coisa de você as situações existenciais do educando, que seria uma coisa possível no distância, por exemplo. Não, depende de como ele é articulado. Eu acho possível. Depende de como ele é articulado. Se você constrói um projeto em que você tem contato com lideranças locais, entendeu, indivíduos de comunidades que vão estar integrados. Então, eu acho que depende como esse projeto vai ser construído. Entendeu? Eu acho que durante a pandemia, por exemplo, talvez material impresso pudesse ser levado a certos lugares, né? Mas isso depende. Aí você fala, né, da situação. É perfeito, desde que você tenha uma conversa, uma troca genuína, legítima, com esses personagens, né? Então, assim, se esses projetos eles estão partindo de algum lugar, mas eles estão mantendo relação adequada com o destinatário. Então, entendeu? Se você constrói o diálogo, aí a comunicação, você se apoia na comunicação. E aí eu acho que o resultado pode ser belo. O que certamente está errado é você eleger a oportunidade da comunicação de forma absoluta, como se ela é que tivesse que fazer funcionar tudo. Aí é coisificar, é transformar, é coisificar. Porque você está tomando a comunicação, né, algum modo de comunicação, como é ela que vai permitir que você tenha, né, um resultado, né, escolar, acadêmico, sei lá. Então, eu acho que isso é coisificar. Mas se você está num diálogo com todos esses personagens envolvidos, eu acho que você pode criar formas de contato possíveis, que às vezes não é isso, né? Que agora nós estamos fazendo aqui, né? Eu acho que o Ramon queria dizer alguma coisa. Inevitavelmente a gente parte das nossas próprias referências de mundo e de educação. Então, é natural que a gente veja essa coisa na internet, comunicação, com uma certa estranheza, uma certa desconfiança da profundidade que cada uma tem. Só que, assim, por exemplo, eu tenho 34 anos, então eu vivi um tempo que não existia internet e depois ela passou. Só que assim, existe uma geração que ela é nativa. Então, assim, as relações que essas pessoas têm com a internet é muito diferente. Então, assim, eu tenho um sobrinho criança que eu enxergo com muita estranheza algumas coisas que ele faz na internet com muita naturalidade. Nem é sobre dificuldade, sabe? Eu vou saber, mas assim, a conexão que ele tem com certas coisas que para mim não fazem muito sentido. Por exemplo, videogame. Ele gosta de jogar. E ele tem um prazer de não assistir a live de alguém jogando também.
mas assim, de assistir alguém que já está gravado assistindo um jogo que ele nem tem. Então assim, ele assiste alguém jogando o jogo inteiro e um videogame que ele não tem, que ele não pretende jogar, como se fosse um. Então assim, faz sentido para mim, não faz o menor sentido. Mas é lindo. Mas não é incomum. Assim, aí, Cara, e é lindo, cara, porque é a fantasia. É isso que nos mantém vivo, cara. e aí engraçado, ele foi lá em casa, aí eu tinha um jogo, ele já sabia, só que ele não queria jogar. Ele já sabia o que ia acontecer depois. Cara, se a gente parar para pensar, o que a gente vive hoje é um deserto, cara. Entendeu? Eu quando venho para cá, eu venho de metrô, eu gosto de passar na travessa, né? E aí tem sempre uma moça, 2 rapazes, mais ou menos isso, que eles ficam pedindo dinheiro ali. E, cara, o que existe para essas pessoas, entende? Nesse espaço, né? É muito difícil para eles, né, olhar essa riqueza, esse trânsito, né? Então assim, eu estou ali, não, olha, professor, né, para comprar meu livro. Então essas experiências, elas nos situam, né? E se não for a fantasia, a gente está acabado. Então ainda bem que né, o teu sobrinho ele é capaz dessa fantasia, porque a gente faz isso o tempo todo, entendeu? Produção esportiva pelo rádio, e parecia que o rádio, tipo assim, chegou onde tinha que chegar, e beleza. Aí de repente aparece o podcast. E aí, assim, as pessoas voltam a se interessar pela vida só Aí tem o audiobook, aí também tem toda uma discussão de é livro ou não é, vale ou não vale, mas você não leu, você está ouvindo. Então, assim, a gente acaba partindo de relações mais tradicionais, porque a gente também faz parte do tempo que ela funciona. Uma pena que a Janaína não está aqui, né? Vocês conheceram naquele segundo encontro. Ela fez a tese dela durante a pandemia. E ela fez com os seus alunos que estavam na pandemia, estavam isolados. Tem uma outra expressão, né? Isolamento social, né? Quarentena, é isso. E aí ela fez uma espécie de círculo, né, de cultura na cibercultura, entendeu? Um círculo cibercultural. Porque era o que era possível fazer naquele momento. Então, hoje, eu acho que recuperar, né, o Paulo Freire é recriar diante das coisas que estão aí, e com os riscos mesmo, entende? Não há como evitar os riscos. Inclusive uma criatividade do estudante, né, em relação àquele tema que o estudante vai trabalhar, o pensador e a temática da disciplina de pedagogia. E muitas pessoas recorrem, por exemplo, a podcast, de forma estudantil. Como é que pode contar através de um podcast, utilizar os recursos dele para poder falar, por exemplo, sobre educação? Eu acho que a grande chave aí é a gente justamente entender que, por exemplo, às vezes para mim pode não caber, mas para outra pessoa. Sim. Não, e cara, você está falando uma coisa muito legal, porque, às vezes, o docente ele fica nesse lugar também de definir o que é legítimo e não é. E aí, quando você passa essa responsabilidade de criação para os estudantes, eles surpreendem, porque eles vão aparecer com essas propostas, né, que são coisas que a gente... Né, olha, isso aí eu nem pensei nisso, né, ou então, nem acho que isso aí seja muito válido. Mas, gente, faz parte... Sim. E fez dentro daquela, acho que foi 8 minutos, fez uma forma de trabalhar pedagogicamente esse assunto. Sabe? Eu acho que a grande chave é a gente ter essa... Não, e hoje, cara, isso eu acho impressionante, né? Eu conversei com o Lucas, né? Douglas. Douglas. Eita. Que... lá atrás, então, o Paulo Freire ainda falava de fotografia, mas hoje, talvez, o revolucionário, né, é você dar a máquina de fotografar, o celular, né? Olha, quem vai fotografar não é você, cara, é o estudante, porque hoje ele já domina isso.
Agora, você está lá no comecinho dos anos 60, bem, manipular o projetor, tem que ser quem está dirigindo ali o ciclo de cultura. Mas hoje em dia, para pensar uma educação dialógica, você já tem até que transferir essa criação para os seus discentes, seus alunos, senão você também não vai conseguir fazer uma aula legal. Porque eles querem essa participação, né? Eles querem criar juntos, né? Isso é fantástico. E isso, a gente tem que revolucionar a nossa própria visão, né? Agora, eu queria me dedicar aqui a essa rápida sequência, porque eu acho que ela aqui faz parte ainda do desfecho, né, do curso, que esse conjunto, né, de conceitos que eu entendo que é com eles, né, que a gente deve ver o problema da estética, né, no pensamento do Paulo Freire, a partir de um momento, né, quando ele começa a escrever Educação e Atualidade Brasileira, Educação como Praça da Liberdade, mas também a Pedagogia do Oprimido, ou seja, quando ele começa a pensar a educação e transformação, né, educação e mudança. Então vejam só, né, essa passagem aqui de educação como prática da liberdade, né? É o homem, somente ele, capaz de transcender. A sua transcendência está também para nós na raiz de sua finitude, na consciência que tem desta finitude, do ser inacabado que é e cuja plenitude se acha na sua ligação com seu Criador. Ligação que, pela própria essência, jamais será de dominação ou de domesticação, mas sempre de libertação. O homem existe no tempo, está dentro, está fora, herda, incorpora, modifica, porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje permanente que o esmaga, emerge dele, banha-se nele, temporaliza-se, né? Eu não sei se vocês tiveram esse estranhamento, mas é a primeira vez que aparece aqui um Paulo Freire cristão, né? Primeira vez aqui nas nossas conversas, né? E é impressionante como que o conceito de criação no Paulo Freire, ele é filosófico, mas é teológico também, né? Ele está aqui apresentando de maneira inequívoca, né, como é que ele vê a existência humana, né, como criada, né? E então, quando ele fala do inacabamento, né, que é um conceito que aparece tantas vezes no Paulo Freire, né, esse inacabamento tem a ver com a condição de criatura, né? Só que e a gente já viu isso lá naquelas imagens, né, do ciclo de cultura. O Paulo Freire, né, ele trabalha com uma determinada ontologia, né? Ele para falar da educação, ele primeiro responde a uma questão, né, assim, o que é o homem? Então, ele vai remeter aos outros seres vivos, né, uma determinada condição e outra para a existência humana. É por isso que tem aquele gato, lembram? E é curioso que em todas as coleções das imagens, né, das fichas de cultura, sempre tem o gato, mas é porque ele quer marcar a diferença entre um gato caçador e a pluralidade da condição humana. Por isso que ele mostra um indígena caçando e mostra um indivíduo com uma arma. Isso é a pluralidade. O gato, na concepção do Paulo Freire, porque isso já é uma outra encrenca, mas vamos lá, mas na concepção do Paulo Freire, os outros seres, eles são incapazes de criar a sua própria existência. Gente, hoje, debatendo isso hoje, a gente, olha, talvez esse não seja o melhor caminho, né? Se você pensar de forma também, de novo, uma forma muito absoluta, a existência humana, né, como uma superioridade, né, no planeta, os outros seres, eles estão no mundo, mas não com o mundo, né? O Paulo Freire usa muito isso, né? A existência humana, ela se encontra no mundo, mas nós estamos com o mundo. Então isso significa que nós atuamos no mundo, o que é impossível para os outros seres, né? Então é interessante, eu acho, né, que ele começa esse negócio de problematizar, né, a condição
criadora, né, a partir de, então, de uma transcendência. Então, o ser humano, ele é o único que é capaz de transcender. Então, nos encontramos no mundo, né, de tal modo, mas nós não estamos condenados a essa existência, porque nós somos capazes de transcender. Então, quando Paulo Freire ele propõe aquele método, né, de conscientização, é isso, a ideia de que aqueles, né, participantes, né, do círculo de cultura, a partir da educação, eles passam a ver, né, a sua existência de outro modo, ou pela primeira vez, inclusive, conseguir enxergar a sua existência, né? Quer dizer, deixar de existir de uma forma pouco crítica, né? Quer dizer, sem problematizar a sua própria existência. Então, a educação, para Paulo Freire, serve, antes de tudo, para isso, para você problematizar a sua existência. Mas esse já é um processo de transcendência. Porque quando nós nascemos, nós encontramos, né, a nossa vida, né, dentro de um contexto determinado. Nós podemos mudar esse contexto. Agora, repito, isso tem muito a ver com o ambiente político da época. Eu assisti aí um documentário com um historiador, e ele fazia a seguinte observação, né, Daniel Arão Reis, né? Ele, olha, gente, ali nos anos 60, a palavra que a gente mais ouvia era revolução. É isso. Né? Aquele momento que o Paulo Freire participa, né, o movimento de cultura popular, o seu trabalho no serviço de extensão cultural da universidade, ele estava ali participando de coletivos que pretendiam que o país mudasse, que o país se transformasse, e que a educação ela seria capaz de mobilizar, né, uma população para que ela também tivesse interesse na mudança, para que essa população também, isso, né, se conscientizasse, né, e que se rebelasse. Então, isso é transcender. O Paulo Freire, depois, claro, ele já vai começar a se deparar com outras questões, né? Ele já vai falar do fatalismo neoliberal, porque ele vê que aquela decisão de mudança, ela parece entrar em declínio, né? Aí vem aquele outro ponto que eu introduzi aí no início da aula, né? Assim, por que as pessoas estão votando, né, na extrema-direita? E algumas pessoas, elas acham que falta uma narrativa, né? Inclusive a esquerda não tem mais narrativa nenhuma. Você não tem mais, né, no campo político, um apelo à mudança, alguma coisa que você, né, tenha condições de transformar a sua existência, né? Então é mais fácil você aderir a essas outras narrativas, né, de extrema-direita, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui a esse pequeno texto, né? Olha só, o homem, ele não está preso a um tempo, reduzido a um hoje permanente que o esmaga. É o caso do gato. O gato pode ter uma vida feliz, ok, mas ele está preso, né, a um tempo que é eterno, né? Não existe essa experiência, né, de presente, de passado, né, que é o sentido de constituição, né, e de futuro, que é a ideia da mudança e da transformação. Então, quando Paulo Freire diz, né, e aí mesmo na mesma obra, né, uma alfabetização que seja ela mesma um ato criador, gerador de outros atos criadores. É isso. Quer dizer, uma educação que participe de uma experiência no tempo, mas nesse sentido de poder transcender aquelas condições que estão dadas, mas que a gente tem, na verdade, a possibilidade de mudar. Bem,
Aí tem um outro fragmento que eu coloquei assim, concepção problematizadora da educação, para ajudar a entender o próprio fragmento, né? Então, assim, os reconhece aos homens, quer dizer, a concepção problematizadora da educação, né? Os reconhece aos homens como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada. O gato, ele é inacabado, mas ele não sabe. Ele, né, vive, né, satisfeito na sua própria, ou insatisfeito, não importa, mas ele vive a sua própria condição, né? A existência humana, ela é inacabada, mas nós temos consciência desse inacabamento. O ato criador, ele só ocorre aí. O ato criador, ele só acontece porque, de fato, você tem essa consciência, né, que pode não ser uma consciência absoluta, não é isso, né? Mas o fato, né, de você poder lidar com a sua própria inconclusão, né? Então, é isso que faz do humano um ser capaz de criar, né? Agora, repito, quando ele está falando aqui de criação, por isso que ele vai falar, o educador, ele vai falar mais tarde, o educador é um político e um artista. Porque, na verdade, o político está presente o tempo todo, é isso. Quando ele está falando aqui de ato criador, ele não está falando aleatoriamente, né, na criação artística. A análise dele está centrada numa outra questão, de que é possível mudar a existência. O que significa, de fato, mudar a existência? Transformar a própria sociedade. É aí que entra o estético do Paulo Freire. Ainda que em outros momentos ele fale momentos, né, altamente estéticos do povo, enfim, ele vai se referir à estética em muitas oportunidades, mas se você quiser pensar como que essa ideia do estético funciona, né, dentro da concepção, né, dentro do núcleo do pensamento do Paulo Freire, você tem que olhar para essas questões que ele está apontando aqui, quando ele está formulando a condição humana e a possibilidade de mudança, que é a de mudança social, porque é uma mudança solidária sempre, né? É uma mudança coletiva, é a sorte de uma população, né? A classe popular, é isso. E aí, outros conceitos, eles vão participando dessa mesma formulação, né? Por exemplo, o ser mais, vocês já tinham ouvido falar, acredito? Não? É um dos conceitos que mais aparece no pensamento do Paulo Freire. Então, veja só, este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que se dirige ao ser mais, a humanização dos homens. Olha que fantástico, né? Bem, o que é o ser mais, né? Então, nascemos, né, vivemos uma certa condição, mas existe essa possibilidade, que é de ser mais. Aí, voltando àquelas pessoas que eu me referi há pouco, que ficam ali na porta da livraria, né? O que é o ser mais para eles, né? No limite, né, quer dizer, é você poder existir de tal modo que você não precisa, claro, ficar ali na porta de uma livraria pedindo dinheiro, porque você participa de uma sociedade que deveria existir um lugar para você, um lugar como trabalhador, quer dizer, um lugar de dignidade. Então, o ato criador no Paulo Freire, sobretudo, é esse caminho, né, de libertação, né, esse caminho em que as pessoas elas seriam capazes de mudar a sua própria condição no planeta, né, na Terra, né, mudar a sua própria condição no mundo. E isso não pode ser uma educação que doa, né? Tem que ser essa educação que vocês reclamaram, né? Que, né, uma educação dialógica, né? Não é doação, né? Isso, né? Realmente não é você ficar ouvindo alguém, né? Mas você participar desse processo, porque ele é o único, de fato, com capacidade de ser criador, né? No comecinho da aula, eu dei uma ideia aqui de vocês botarem uma listinha, um nomezinho numa... porque eu vou sortear 3 livros, né? Só para não ficar muito para o final e depois a gente não ter mais tempo.
Então, vou sortear. Deixa eu continuar aqui. Então, olha só. A libertação desafia, de forma dialeticamente antagônica, oprimidos e opressores. Assim, enquanto para os primeiros, seu inédito viável, que precisam concretizar, se constitui para os segundos como situação limite, que necessitam evitar. Já tinham ouvido falar nesse conceito de inédito viável? E situação limite. O conceito de situação limite ele já existia na filosofia, né? Tem um filósofo, psiquiatra alemão, Karl Jaspers, que formulou, né, essa ideia de situação limite, né? Que são aquelas coisas que você não tem como superar, né? A morte, a dor, né? Enfim, existem situações limites, né? O Paulo Freire, ele tem alguns autores que são referências para o seu pensamento, né? O Karl Jaspers foi um desses autores, mas tem um outro brasileiro, um sociólogo, chamado Álvaro Vieira Pinto, que foi muito importante, né? Obrigado, depois a gente vai sortear aí. Ele foi muito importante, né, para o Paulo Freire desenvolver, né, sua concepção de mundo. E o Álvaro Vieira Pinto, ele já tinha revisado, vamos dizer assim, o conceito do Karl Jaspers, né, porque ele achava que era um conceito que continha assim, uma força de mobilização muito grande, ou seja, toda vez que você se deparasse com o desafio de pensar a existência, você, né, remeter às situações limites, aquelas que são intransponíveis, né? E aí vem aquele outro papo que eu há pouco mencionei, de como que os intelectuais latino-americanos, muitas vezes, eles precisam reelaborar, né, o que vem, né, de outros centros, porque aqui os nossos desafios, né, eles são muito agudos, né? Então, o Álvaro Vieira Pinto, né, ele vai falar do ato limite, que é uma ação, quer dizer, é uma ação que você comete sobre aquilo que até então você julgava como uma situação limite, aquilo que parece intransponível, né? Vamos lembrar a questão do fatalismo, né? Então, o Paulo Freire, ele tinha essa preocupação, né, com um fatalismo que é difuso, né, na sociedade, fazia crer que você não pode fazer nada. Então, Paulo Freire, ele preocupado com isso, né, ele encontrou uma resposta interessante no Álvaro Vieira Pinto, né, essa ideia de um ato limite. Quer dizer, é uma ação que confronta a própria ideia de uma situação limite. E aí o Paulo Freire vai propor um outro conceito, que é o de inédito viável. Aí já é um conceito propriamente freiriano. Então, assim, ele faz aí um giro, né? Quer dizer, pensar a existência não a partir, né, das situações limite, mas a partir do inédito viável. Então, essa é uma outra imagem, né? E, mais uma vez, é uma imagem criadora, inédito viável, né? Então, se você se depara com situações, né, que parecem impossíveis de remover, então Paulo Freire vai dizer o seguinte: bom, é a partir daí que existe o inédito viável. Se você consegue construir uma questão e ter a clareza do que parece, né, difícil de ser removido, já estão dadas as condições para você formular o inédito viável, e praticar, né, sobretudo, né, que é a possibilidade, então, de transcender. Aí você vai vendo como que esses conceitos eles estão sempre todos articulados. E são eles que funcionam melhor do que qualquer outra coisa que existe na obra de Paulo Freire, para pensar a questão da estética. Então, quando ele vai falar mais tarde que o professor ele é um artista, ok, ele também teve essa passagem, né, na Escolinha de Arte do Recife, que lá ele tinha companhia de professores de artes, né, que é uma coisa que ele não nega como
parte, né, da sua trajetória, né? Mas ele propõe, né, ver a transformação, essa criação própria da arte, não no específico, por exemplo, de um objeto artístico, né, mas na própria condição humana. A própria condição humana, ela é criadora. O estético está aí. Por quê? Porque a própria condição humana, ela transcende. Ela não é dada como algo... É por isso que ele diz assim, estamos sendo. Compreende? Quer dizer, não existe uma condição definitiva. Nós somos o tempo todo desafiados a recriar a nossa própria existência. Então, eu entendo que é a partir desse núcleo, né, do pensamento do Paulo Freire que a gente compreende melhor todas essas outras passagens que ele vai falar do educador como um criador, como um artista, né? Porque é na gravidade dessa mudança, dessa transformação social, que ele vai colocar essa condição realmente de mudança, de transcendência, né? de transformação, né? de criação. Agora, gente, claro, são coisas que a gente precisa percorrer as obras, né? Então está aí Pedagogia do Oprimido. Alguém aqui já tinha lido Pedagogia do Oprimido? São questões que só a gente lendo, né, os livros a gente consegue lidar melhor, né? Estou só apontando aí um caminho, né? E aí foi legal também que, naqueles momentos iniciais, o Anderson veio me mostrar um livro que ele tinha comprado. Está com ele aí? Mostra aí. Aí eu falei, pois eu vou mostrar também na aula, né? Porque é o Boniteza, né? O título do livro, na verdade... Não, era só para ele... É efeito estético aqui, o que eu mostrei aqui no slide, né? E ele tinha, por coincidência, ele tinha comprado, né? Só que aqui eu não coloquei, eu estou colocando do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né? Uma passagem em 1988, que é a primeira vez que o Paulo Freire ele usa, né, essa expressão, né, boniteza, e que hoje já há um interesse muito grande, né? Tanto que aí é por isso o livro, né? Um livro que tem mais de uma dezena de autores de vários países discutindo, né, o significado de boniteza na obra do Paulo Freire, né? É bem interessante, são textos diversos, né? Então, quem gosta aí dessa discussão aí de arte, estética do Paulo Freire, esse já é um livrinho obrigatório, né? Agora, a Ana Maria Araújo Freire, né, a esposa do Paulo Freire, ela conta como é que o Paulo Freire introduz, né, esse conceito de boniteza, né? Eu falei para o Luan, você tem uma história interessante. Na verdade, o Paulo Freire começa a utilizar essa expressão de maneira íntima. Ele escreve poesias para ela, ou mensagens, em que fala da boniteza para ela, né? Até que em um determinado momento ele pega a palavra e ele leva para a sua própria obra, né? E aí ela conta, foi por isso que eu pude ser preciso aqui dizer quando que o Paulo Freire usa pela primeira vez. Então, numa conversa com uma série de educadoras, né, ele diz isso, né, em 88, né? Eu acho que a disciplina é uma das tarefas da autoridade. É trabalhar no sentido de a liberdade assumir a disciplina como necessidade e boniteza, né? Então, isso aqui era uma conversa em que essas educadoras estavam colocando para ele o problema da disciplina. E essa é uma crítica, né, que muitas vezes, né, de forma bem vulgar, né, é feita ao Paulo Freire, né, dizer que a educação freiriana ela aboliu a autoridade do professor, né, que para o Paulo Freire os estudantes podem tudo,
E por isso que a educação brasileira chegou a esse ponto, né? Gente, isso aí é difícil até responder quando os ataques são tão, né, aleatórios, né? E aí, mas o fato é que o Paulo Freire ele recebeu essas críticas de modo recorrente, né? Então, ele muitas vezes ele procurou explicar que não, que ele era partidário também, né, da disciplina, e ele vai até considerar aqui que, né, existe até uma boniteza, né, na própria disciplina, né? Enfim, porque a disciplina ela é produtiva, né? Porque a disciplina ela é acordada também, isso ele vai escrever algumas vezes, né? A disciplina não deve ser imposta, né? A disciplina ela é combinada para que o grupo tenha um resultado, né? E aí, a partir daí, ele vai usar várias vezes, né? E aí eu vou ter que contar uma coisa também particular. Você sabe que no começo, quando eu comecei a ver esse conceito de boniteza, eu não gostava muito, porque eu prefiro beleza, acostumado já ao modo, né, da história da filosofia. E eu participei de um evento no Pará, quando pela primeira vez eu ouvi alguém. Isso é interessante, porque até então eu lia e não gostava da ideia da palavra boniteza. Acho que eu contei isso lá nas nossas aulas, lá na Rural, né? Eu não gostava, simplesmente, né? E aí, pela primeira vez, eu ouvi uma professora e ela falando da boniteza, mas eu ouvi ela, né? A experiência auditiva, eu mudei, sabe? Eu falei, caramba, agora eu entendo melhor o porquê que o Paulo Freire ele usou essa expressão também, né? Ela tinha um significado que também é auditivo, entende? Eu achei isso interessante, né? Mas essa é a história original, né? Era um conceito que ele usou primeiro. Conceito não, né? Era um mimo, né? Um carinho que ele usou para sua esposa, e a partir de algum momento ele passou a introduzir nos seus trabalhos, né? E o que a gente percebe é que há sempre um sentido ético, né? Como aparece aqui, né? A boniteza quase sempre não é só uma beleza, na verdade, né? Mas ele sempre associa a uma conduta, né? Quer dizer, a boniteza ela participa de uma conduta, né? De uma ação que deve ser também ética. Então, esse livro aí, que o Anderson já tem, é uma boa aquisição aí para quem quiser percorrer, né, esse conceito, né? Tem até uma professora grega, né? Interessante, você vê uma professora grega, estudiosa, né, dos autores gregos antigos, né? Então, ela relacionando o conceito de boniteza com algumas questões lá, né, da Grécia Antiga, dos filósofos gregos. É um percurso bem legal. Bem, gente, então... Chegou a perceber, quando estava estudando sobre a palavra, se há tradução, não pensei nisso, não. Boa, isso eu ouvi de alguém que parecia até uma... Não sei se está certo, mas... Aliás, não sei se foi a Leila que disse, que é muito usado no Nordeste. Então, é um caminho bastante interessante também, né? Não é que seja mais complexo, mas talvez tenha um significado para o próprio Paulo Freire, que para quem estuda, talvez demore um pouco a penetrar. Foi o meu caso. Eu do início, uma certa rejeição por não estar acostumado a ver uma discussão sobre estética que tem uma palavra chamada boniteza, né? Não soou bem para mim, não achei muito legal. Eu acho que eu comparo um pouco essa boniteza do Paulo Freire ao mais humano. Em relação à beleza é aquela estética mais artificial, aquela criação artificial. Pode ser. Aquela coisa mais natural, mais humana. Bom, mas aí eu estou falando... uma hipótese, entendi. Porque eu cresci com meus avós falando, né? Pois é, isso. Boniteza. Aí quando eles se referiam à beleza, geralmente era assim, uma coisa beleza de um produto.
É porque eu já encontrei o Paulo Freire falando assim, a procura da beleza. Então, isso para mim tem uma força impressionante, entende? A procura da beleza, né? Poxa, uma existência à procura da beleza. Então, eu vejo isso de uma forma muito bonita, né? Então, quando eu vi esse boniteza, isso não funcionava do mesmo jeito, entendeu? Não provocava a mesma imagem. Mas também não consegui ver a partir do autor, né? Como que provavelmente essa palavra tinha para ele um significado que eu não conseguia atingir. Que, curiosamente, foi no Pará que eu, pela primeira vez, ouço alguém dizendo, e aí eu falei, caramba, isso aí tem uma força aí, estou vendo, porque ela falou de um jeito, entendeu? Que a boniteza da palavra apareceu, né? Eu falei, olha, eu lendo, eu não vi tudo isso, mas ela falando aqui, agora eu acho que eu estou começando a ver isso. Aliás, gente, olha, tem umas passagens legais do Paulo Freire falando coisas gravadas, né, estão disponíveis no YouTube, ele falando de beleza, do professor como artista, e é impressionante o modo com que ele fala. Estava querendo dizer que, assim, quando a gente ouve, às vezes isso tem um efeito diferente, né? E aí, cara, você vê, caramba, então o Paulo Freire acreditava nesse negócio mesmo, hein? Porque quando ele fala, quando a gente tem acesso a essas conversas que foram filmadas, né? O corpo dele, sabe, se mobiliza, não é só o áudio, mas a imagem, né? Ele quer dar uma ênfase em algo que realmente para ele é muito fundamental, né? Que parece nos escapar tantas vezes, né? O educador como um artista. Bem, gente, então já vamos sortear, mas é isso, gente. O curso foi a ideia, né? Tentando ver isso aí de uma maneira percorrendo a obra do Paulo Freire, né? Desde as suas primeiras práticas de educador, né? Como seria possível, né, lidar com essa ideia, né, do professor como artista. Mas é uma construção a ser feita, né? É algo que deve interessar a tantas pessoas que, né, podem percorrer, né, a pesquisa e tentar encontrar, né, as suas próprias respostas, né? Eu, no momento, estou estou escrevendo um livro, né, sobre isso, né, que vai nessa direção do que eu apresentei aqui. Talvez em um ano, espero que em um ano eu consiga finalizar, né? Quem sabe vocês têm notícia depois, né? Espero que sim, né? Ah, sim, depois a gente fazemos aí um evento, né? Sim, com certeza, será para mim maravilhoso. Inclusive, que eu também queria agradecer a vocês, porque, primeiro, para a companhia, né? Mas foi uma oportunidade para mim de lidar com algumas dificuldades, né, do que eu estou escrevendo. Então, quando você fala, você lida melhor com o que você está escrevendo, as pessoas devolvem com as suas questões, com a presença, né? E então isso me favoreceu muito, né? Eu vou retomar minha escrita de outro modo, entendeu? Muito melhor do que o caminho que eu estava seguindo, porque algumas coisas elas se organizaram melhor com esse esforço de ter que apresentar e ouvindo vocês, e às vezes só vendo, né? Para mim isso funciona muito também, né? Então, muito obrigado pela companhia, né? Eu tenho certeza que vocês foram muito especiais, né, nesse momento, mas inclusive para essa aventura de escrever, né? Então, deixa eu dizer o que eu vou sortear aqui para vocês. Esse livro aqui eu já tinha mencionado, que é um livro do grupo de pesquisa, que só tem textos de participantes do grupo de pesquisa. Então, vocês vão ter ideia, né, do que tantas pessoas estão pesquisando no grupo. Talvez um olhar contemporâneo, né, dos trabalhos feitos a partir do Paulo Freire. Isso aqui uma reunião de textos, né, que eu publiquei durante o centenário do Paulo Freire, né, tem esse título, Centenário de Paulo Freire e Outras Conversas da Pandemia, né? Então, na verdade, tem textos do Paulo Freire, sobre o Paulo Freire, mas também de outras leituras, né, Byung-Chul Han, Maria Firmina dos Reis, enfim. Então, esse é um trabalho que reúne alguns textos que eu escrevi, principalmente
próximo ao centenário, mas eu também completo o livro com alguns outros textos. Esse aqui, para o pessoal de arte, eu me lembrei desse aqui, eu nem mostrei lá no nosso curso, né? Esse aqui é um livro que eu organizei com a Ana Valéria de Figueiredo, que é uma professora do Instituto de Arte da UERJ, e é Pesquisas com Imagens, Diálogos entre Educação e Arte. Então, são diversos textos, algumas pessoas próximas a mim, na Rural, outras, na maioria, inclusive, próximas a Ana Valéria. Tem texto do Aldo, inclusive. Então, vamos sortear esses três trabalhos, né? Bom. Você ganhou os dois? Não, eu acho que eu ganhei muito bem. Quase gabaritou essa vida. Não, eles jogaram tanto no Esses livros, inclusive esse também que eu entreguei para agora para Luciana, que é um outro, né? São livros que foram financiados com valores da universidade, eles não podem ser vendidos, né? Por isso que eu também tenho essa oportunidade de compartilhar, né? Então, quem vai ganhar isso aqui? Olha, pesquisa com imagens, né? Gabriela. Agora, então, esse Centenário de Paulo Freire, outras conversas da pandemia. Luciana. Você não conseguiu até agora? Caramba. Agora, então, aqui o livro do grupo de pesquisa. Marcela. Anderson. Escreve o próximo. Eu escrevi algum. Bem, é isso, gente. Se alguém gostaria de dizer alguma coisa, alguma pergunta, algo mais? Bom. Muito. Verdade, eu vi Paulo Freire que uma vez que ele não será foi bem interessante. Obrigado. Só uma curiosidade, eu estava até vendo aqui que, como eu consegui na última aula, o senhor falou que ia contar alguma história hoje sobre o seu plano do grupo, não foi? Não, eu contei lá no próprio grupo. Ah, sim. É. Eu não vi que só estava pensando. Não, é porque o Paulo Freire, ele também foi vamos dizer, objeto artístico de tantos artistas e tal. E uma vez eu publiquei um artigo que tinha tinha imagens de algumas dessas obras, e não sei como, né, o autor, o criador, né, acho que você está lá no grupo, não está? Não te excluiu? Ih, vou ver isso. Ele me mandou um e-mail para explicar a obra dele. Não, mas ele foi gentil, né? A minha orientanda que escreveu comigo o artigo, ela ficou preocupada, porque nós usamos a imagem sem pedir. Essa que era a história, entendeu? E agora ele apareceu em um programa jornalístico aí, acho que da TV Cultura. Aí ele mandou um e-mail para mim, entendeu? Ele, olha, compartilha aí e tal, foi o que eu fiz, entendeu? Então essa era a história. Então tá, gente, valeu, obrigado. Voltem bem. Ciclo de cultura. Educação como prática da liberdade e o pedagogia do oprimido. Ele vai falar várias vezes, mas se você quiser começar a estudar isso, começa até de maneira cronológica, porque Educação como prática da liberdade é uma obra do Paulo Freire muito importante, muito lida. Eu começaria por aí. E, na sequência, você vai para a Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido é uma obra pesada. Não é fácil, não, entende? Um professor falou comigo há poucos dias, nossa, achei muito difícil. Mas é difícil mesmo, não pensem que é uma leitura tão tranquila, não. Ele tem muitas referências ali, há muito Hegel ali, caramba, aquilo não é tão fácil, não. Então, assim, começa pelo Educação como prática da liberdade, porque no capítulo 4 e o apêndice tem muita coisa dessa experiência dele nas campanhas de alfabetização, né?
no Pedagogia do Oprimido. Se a curiosidade for muito grande, eu acho que Cartas à Guiné-Bissau, que já é meado dos anos 70, ele ali vai falar do ciclo de cultura de uma maneira que a gente pode começar a pensar um monte de coisa, entendeu? Porque ele começa a pensar o ciclo de cultura até como um bairro, entendeu? Como se pudesse envolver uma comunidade. Eu pensei, nossa, que coisa... Aí eu comecei a pensar em slam, sabe, essas experiências populares, né, com poesia, porque nós poderíamos hoje pensar o ciclo de cultura a partir disso também, né? Então, eu acho que a experiência dele na África, ele vai falar do ciclo de cultura, e eu acho que ele vai dizer de um jeito até mais contemporâneo, né? Acho que são essas as principais referências, embora ele vai mencionar em outros lugares, mas eu acho que são as... Eu começaria por Educação com Prazer e Liberdade, Pedagogia do Oprimido. Se a vontade estiver muito grande ainda, vai lá no Cartas à Guiné-Bissau. Tá bom? E tem uma obra, eu falei da Nima Spigolon, né? Lembram daqueles slides? Né? Quem tem os slides está tudo lá. Ela organiza um livro em que os autores escrevem sobre círculo de cultura, mas, sobretudo, eles contam experiências, entendeu? Sobre círculo de cultura. Porque eu abri aquele grupo no WhatsApp, vou colocar esse livro lá para você ver. É um livro que tem uma coletânea de textos de grupos que experimentaram o círculo de cultura. Pode ser legal também, dependendo de qual for o seu interesse. Tá bom? Então tá, gente. Obrigado. Felipe também, muito obrigado por tudo. Você é muito gentil.